Boa noite, eu sou Elane Santos de Jesus, tutora Rosemary Gomes Peixoto. Disciplina: Estágio Curricular Obrigatório 2, anos iniciais do ensino fundamental. Área de concentração: Educação inclusiva. Tema: Alguns transtornos de desenvolvimento infantil. Justificativa: Escolhi a área da educação inclusiva por ter visto que em todas as salas tinha algum aluno com transtornos. Utilizei do estágio para ver como seria a convivência com aluno com diagnóstico. Objetivos: O objetivo principal deste estágio é conhecer como funciona a sala do ensino fundamental, buscando interagir com todas as crianças e com a escola de maneira que traga alguma aprendizagem para ambos. E, através deste convívio, consegui mostrar alguns transtornos do desenvolvimento infantil que eu consegui observar nos alunos da Educação Fundamental 1. Fundamentação teórica. O transtorno do desenvolvimento é um termo geral usado para descrever uma série de condições que afetam o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social da criança. Existem inúmeros transtornos que podem afetar uma criança. Entre eles estão transtorno do espectro autista, TEA, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, transtorno opositor desafiador, TOD, transtorno global do desenvolvimento, TGD, transtornos específicos de aprendizagem, como dislexia, descalculia, disgrafia, transtorno do desenvolvimento da coordenação, TDC, e transtorno de desenvolvimento da linguagem, TDL. Ao longo deste trabalho, iremos aprender mais a respeito dos três primeiros desta lista. Transtorno do espectro autista, TEA. Um dos que mais ouvimos falar, principalmente nas redes sociais, o TEA costuma apresentar os primeiros sinais em crianças de 12 a 24 meses. Segundo Mello, 2007, o autismo é um distúrbio de comportamento que coexiste em uma tríade de dificuldades. São elas: dificuldade de comunicação, dificuldade de socialização e dificuldade no uso da imaginação. Este transtorno causa modificações neurocognitivas no desenvolvimento da criança. Segundo o APA 2013, as manifestações comportamentais que definem o TEA incluem comportamentos qualitativos no desenvolvimento sociocomunicativo, bem como a presença de comportamentos estereotipados e de um repertório restrito de interesses e atividades, sendo que os sintomas nessas áreas, quando tomada conjuntamente, devem limitar ou dificultar o funcionamento diário do indivíduo. Escolhi o TEA para falar porque na sala do primeiro ano tinha uma criança que ele era diagnosticado com transtorno do espectro autista. Inclusive, a escola contratou um auxiliar para ficar com ele, para ajudar ele no dia a dia, nas tarefas da sala. Ele tinha muita sensibilidade a ruídos, a barulho, ele não conseguia ficar em lugares muito barulhentos. Até a conversa assim, dos próprios colegas conversando, brincando, incomodava ele. No intervalo, ele não ficava junto com as outras crianças por causa do barulho, ele sempre ficava sozinho no cantinho. A menina que acompanhava ele estava sempre com ele para não deixar ele sozinho. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, é uma condição neurodesenvolvimental que afeta o comportamento, a atenção e o controle da impulsividade, que interfere nas atividades cotidianas, nos relacionamentos sociais e no desempenho escolar ou profissional. As crianças podem apresentar alguns sinais como dificuldade de manter o foco em tarefas ou brincadeiras, erros frequentes por descuido em atividades escolares ou outras tarefas,
esquecimento das tarefas das atividades diárias, como levar material para a escola, parece não ouvir quando falamos diretamente. Transtorno opositor desafiador, TOD, é um transtorno comportamental que pode ocorrer em crianças e adolescentes, frequentemente caracterizado por comportamentos desafiadores, irritabilidade e resistência à figura de autoridade. Ele pode coexistir com outros transtornos, como TDAH. O diagnóstico é feito por profissionais da saúde mental, como psicólogos ou psiquiatras, com base na observação dos comportamentos da criança em diferentes contextos. E o diagnóstico não é feito em crianças pequenininhas, tipo 3, 4 anos. Normalmente a criança é acompanhada pelo psicólogo até mais ou menos uns 6, 7 anos, para a partir daí poder fazer o diagnóstico. A criança pequenininha, ainda na, no início da vida, não tem como fazer o diagnóstico desse transtorno. Eu falei sobre o TDAH e sobre o transtorno opositor desafiador, porque na sala do segundo ano tinha uma criança que tinha o diagnóstico desses dois transtornos. E era uma criança, é uma criança muito difícil de se lidar. Às vezes saía da sala, às vezes ia embora antes da aula acabar, não conseguia ficar prestando atenção no assunto muito tempo, é, não gostava de receber ordem, não gostava de receber reclamação e por qualquer motivo que desagradasse ele simplesmente levantava, pegava as coisas dele, ia para a secretaria pedir para ligar para a mãe e ir para casa. É tanto que ele não ia todos os dias, ele falta bastante na escola. E ele é até mais velho, porque ele tem 10 anos, enquanto as outras crianças têm na faixa de 7 anos, ele tem 10 anos, porque por conta dos transtornos que ele tem, ele sempre desiste da escola no meio do ano e acabou ficando atrasado. Metodologia. O estágio foi realizado no Educandário Santa Terezinha, escola que tem da educação infantil ao Fundamental 2. As atividades foram realizadas com a turma do Ensino Fundamental 1, com crianças de 7 e 10 anos. A sala tem cerca de 4 crianças, sendo que uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno opositor desafiador TOD. Teve atividade escrita no caderno e atividade no livro didático, fazendo com que o conteúdo fosse entregue de forma que as crianças tivessem algum aprendizado. Observação. A escola funciona no turno matutino das 7 às 11h30 e vespertino das 13 às 17 horas. A escola atende a educação infantil até o Fundamental 2. Média de estudante por turma é de 15 alunos por sala. A faixa etária da educação infantil é de 2 a 5 anos de idade. O Fundamental 1, os alunos têm cerca de 6 a 11 anos. Já o Fundamental 2 vai de 11 a 15 anos. A escola tem cerca de 37 funcionários, entre eles pessoal da limpeza, professores auxiliares e gestão. Não tem equipe de apoio, como psicólogos, psicopedagogos, médicos, fonoaudiólogos, etc. Os pais normalmente levam os filhos até o portão da escola. Quando necessário, marca reuniões com os professores e coordenação para tratar a respeito das crianças. A escola também tem reuniões trimestrais com todos os pais. Plano de aula. Eu fiz 5 planos de aulas, um para cada dia que eu fiquei na sala, só que eu coloquei aqui apenas um para não ficar muito extenso o conteúdo. Aí eu coloquei da disciplina de língua portuguesa, o assunto foi sinônimos e antônimos, objetivo de aprendizagem. Essa aula tem como objetivo fazer com que os alunos
consigam definir o que são e utilizar em futuras construções de textos ou frases. Conteúdo programático, definição de sinônimo e antônimo e como usá-los. Recursos. Para a realização das aulas serão utilizados cadernos dos alunos, livro didático e quadro branco. Sequência didática. Os assuntos serão apresentados de forma oral e com a ajuda do livro didático com ilustrações e atividades para fixar o assunto e trazer maior aprendizado. Avaliação. O objetivo foi alcançado com sucesso. Os alunos foram bem receptivos ao assunto exposto e não demonstraram nenhuma dificuldade para absorver os assuntos da aula. Vivência de estágio. Primeiro dia. Esse dia foi o primeiro contato com os alunos. Tive a oportunidade de conhecê-los e conversar com a professora. Ela aplicou a atividade de acordo com o cronograma dela. Segundo dia. Neste dia, observei a escola e tive a oportunidade de conversar com outras professoras. Os alunos tiveram aula extra de inglês, permaneci na sala durante todas as aulas. Dia 3, terceiro dia. Continuei a observação dos alunos. Nesse dia teve aula extra de educação física que foi junto com outra turma. Pude perceber o comportamento deles junto com outros alunos do primeiro ano do ensino fundamental 1. Quarto dia. Neste dia não houve aula extra, apenas a professora regente aplicou a sua aula. Quinto dia. Foi o último dia de observação da sala. Teve aula extra de música, pude perceber que é uma das aulas que eles mais gostam. Esses primeiros 5 dias foram só de observação e conversar com os professores para entender mais como era a rotina deles. Sexto dia de estágio e primeiro dia de regência. Meu primeiro dia na regência, comecei a aula conversando com eles e conhecendo um pouco mais de cada um. Apliquei uma atividade sobre sinônimos e antônimos. No início, teve um pouco de dificuldade na comunicação com os alunos, mas ao decorrer da aula fui melhorando minha comunicação com eles. Levei um jogo lúdico com figuras para encontrar o antônimo de cada figura. Sétimo dia. O segundo dia da regência. Neste dia, eles tiveram aula extra de inglês e logo em seguida a minha aula, que foi da matéria de ciências sobre sombra. Este assunto teve atividade no livro didático dos alunos. Oitavo dia. Neste dia, os alunos também tiveram aula extra de educação física. Apliquei a matéria de história, com um assunto sobre escola de antigamente, com atividade no livro didático dos alunos. Nono dia. Neste dia, estudamos a matéria de geografia com o assunto bairro, com atividades no livro didático. E também eles fizeram no caderno de desenho, eles desenharam o bairro deles no caderno de desenho. Foi bem interessante essa tarefa, eles amaram, fizeram lindo assim, os desenhos, fiquei encantada. No 10º dia e último dia, neste dia teve aula extra de música, logo em seguida apliquei atividade de matemática com probleminhas de multiplicação e um jogo de tabuleiro onde eles avançavam se acertasse multiplicar os números que ali estavam. As referências que utilizei para fazer todo o trabalho. E uma frase para fechar. A educação não tem preço. Sua falta tem custo. Antônio Gomes Lacerda. Boa noite.